eu sou o Teacher Eder e hoje eu trago para vocês uma dica de pronúncia para a gente usar o passado em inglês com categoria Very Beautiful. E aí, tá pronto? Então, let's bora! A dica de hoje é sobre a terminação ed, que indica o past, o passado em inglês. Por exemplo, o verbo é I play, eu jogo. Se for eu joguei, I played. Nós colocamos o ed para indicar que é passado. You work, você trabalha. Você trabalhou vai ser you worked. Será que nós estamos pronunciando esse ed da maneira certa? Daqui a pouquinho eu te falo sobre isso. Uma coisa que o pessoal me pergunta é, mas essa regra do ed, Teacher, vale para todos os verbos? Na verdade não vale para todos, mas vale para muitos. Por quê? Porque em inglês nós temos dois tipos de verbos. Verbos regular, que são regulares, e irregular, que são irregulares. Verbos que são regular são os que terminam com ed. Então vamos ver. Travel, viajar. No passado, traveled. Viajei, viajou, viajaram, simples assim. Como a gente sabe, o inglês é uma língua muito mais simples do que a língua portuguesa no quesito de conjugação de verbos. Cook, cozinhar. No passado, cooked. Visit, visitar. Passado, visited. Visitei, visitou, visitamos, visitaram. Tudo isso é visited. Alright? E verbos irregular. O que é um verbo irregular? É um verbo que não tem padrão. Aí cada verbo tem o seu passado específico. O passado do verbo go em inglês é went. Então se eu digo I go, eu vou. Como que é eu fui? I went. Inclusive nós falamos do verbo to go e do verbo went no passado, na nossa aula, falando que o inglês é uma língua muito mais simples, que você pode ver nesse link que está aqui em cima, ok? Outro verbo irregular em inglês é o verbo see, que é ver. O passado do verbo see é saw. See, saw. Tem até uma piadinha ruim que eu inventei para a galera memorizar, que para você aprender o passado do verbo see em inglês, não basta estudar o verbo por si só. Entendeu? Essa foi boa. Ou não? Tudo bem. Nós temos também outro exemplo, o verbo to speak. Speak, falar. Como é que é eu falei? I spoke. Então, verbos irregulares em inglês, não tem um padrão. Cada verbo tem o seu passado específico. Mas, nosso foco de hoje é nos regular verbs, os verbos que terminam com ed no passado. Como eu disse antes, o foco da nossa aula de hoje é sobre pronúncia. Então nós vamos aprender how to pronounce. Como pronunciar esses verbos no passado com todos os detalhes. Very nice. Começamos com o verbo to work. Work, trabalhar, certo? O que nós temos que pensar aqui? Quantas sílabas tem o verbo work? Nós falamos português, então nós temos uma coisa de querer falar todas as sílabas da palavra separadamente em português. Então, por exemplo, um bom brasileiro diria, como é que é trabalhar em inglês? Work. Work. 3 sílabas? Não. Trabalhar em inglês é work. Uma sílaba só. Work. Em inglês, você conta as sílabas pelos sons que você faz. Por exemplo, study. Study, 2 sílabas. Play, 1 sílaba só. Então, para a gente pronunciar o verbo no passado corretamente, nós temos que adicionar o ed e não podemos adicionar uma sílaba na pronúncia. Então, se eu falo work, eu não posso falar worked. Worked são 2 sílabas. Eu tenho que falar worked. Observa? Apenas 1 sílaba. Worked. Play. Se eu falar played, 2 sílabas, adicionei, não está certo. A pronúncia certa é played. E o verbo estudar? Study. Se eu falar studied, adicionei 1 sílaba. Tem que ser studied. Aqui nós temos o detalhe do Y que vira I, mas é só uma questão de como escrever a palavra. Outro verbo é o verbo morar, viver, que é o verbo to live. Se eu falar lived, não está certo, vai ser lived. Como já tem o E, só põe o D no final. Listen. Quantas sílabas? Listen. 2. Então, listened, não.
listened, listened. Daqui a pouco a gente fala todos eles para a gente praticar. Prefer, preferred, no, preferred. Wash, que é lavar. Washed, no, washed. Sem adicionar uma sílaba. Cook, quantas sílabas tem? Cook, uma sílaba só. Então no passado vai ser cooked, cooked. Vai pensando aí nos sons que o ED tem no final de cada palavra, que já já a gente vai fazer uma conclusão super legal sobre isso. Vamos praticar então essas pronúncias. Fala comigo aí. Worked, worked. Played, played. Studied, studied. Lived, lived. Listened, listened. Preferred, preferred. Washed, washed. Cooked, cooked. Very good. Se você observou, tem dois tipos de som para o ED no final de um verbo. Ele pode ter o som de D, por exemplo, listened, e o som de T, cooked. A diferença é se a gente usa ou não a nossa voice, the voice Brasil, ok? Se a palavra for voiced, ou seja, vocalizada, a minha palavra vai ter o som de D no final. Então, ó, love, loved, loved. E se a palavra for sem voz no final, unvoiced, vai ter som de T, stopped. Agora, como é que eu sei que é voiced ou unvoiced? Eu tenho que falar a palavra. Vamos falar comigo, ó. Love, love. Tá vendo que o último som que você faz é o V. Tá vibrando a sua corda vocal. Love. Então, loved. Porque é voiced. Se for stop, o último som que eu faço é do P. Stop. Não tem som de corda vocal, é sem voz, ó. Então é stopped. Vamos observar o learn. Olha só, fala aí. Learn. Qual o último som que eu falo? Do N. Então, learned. É a pronúncia correta. E não learned. Lembra que eu não adiciono uma sílaba. Smile. Smile. O último som que eu falo do L. Smile. Vocalizando. Smiled é o passado. Listen. Listen. Mesma coisa do learn. Som de N. Listened é a pronúncia certa. Opa, é um D. Listened. Ok? Vamos observar essas palavras que são unvoiced, sem voz. Por exemplo, já falamos do stop, que vira stopped. Que tal watch, que é assistir? Watch. Não tem voz, então é watched. Som de T. Watched. Pass. Pass. Vamos colocar o ED. Observa, ó. Pass. Não tem voz, então é passed. Talk. Não tem voz. Talked. Ok? Parece meio complicado, mas tem um jeito mais fácil de você falar isso. É só você falar o verbo em voz alta e não adicionar uma outra sílaba nele. Então, por exemplo, se eu falo talk e eu falo talked, tá errado. É talked. Talked. Naturalmente já vai sair um T em vez de talked. Talked. É mais fácil, ok? Então, o ED no final de um verbo pode ter som de D, D ou T. Ok? E você me pergunta, mas teacher Éder, e se o verbo terminar com D, tipo need, ou terminar com T, tipo start? E aí? Aí nós temos as duas únicas situações em que nós temos que adicionar uma sílaba no final do verbo, porque não tem como pronunciar sem essa sílaba. Por exemplo, need. Se eu falar needed, não tem como falar needed. Ou started, started, não tem como falar. Por isso, obrigatoriamente, nós temos que adicionar uma sílaba para ser possível de falar a palavra. Mas o som não é ed, tipo needed. Ou needed, meus alunos ficavam zoando com a minha cara. Needed, teacher. Não, o som é needed. É como se eu falasse quase um ed. Needed. Observa. Need, uma sílaba. Needed, duas.
certinho, porque termina com som de D. Lembrando que o que vale aqui é o som e não a letra. Então, ó, último som de need é D. Último som de decide é D. Decide, ok? Então, vamos montar essas palavras no passado. Need, passado, needed. Daqui a pouquinho nós falamos todas elas em voz alta. Decide, último som D. Então, decided. Want, último som T. Wanted. Invite, também o último som é T. Invited. Start, started. Divide, divided. Decode, decoded. Promote, promoted. Alright? Agora vamos falar em voz alta para a gente praticar um pouquinho. Vamos lá, comigo. Needed, needed. Decided, decided. Wanted, wanted. Invited, invited. Started, started. Divided, divided. Decoded, decoded. Promoted, promoted. Então, como que é o verbo precisar no passado em inglês? Needed. Decidir, decided. Querer, wanted. E convidar, invited. Lembrando que se tiver o ed é passado, né? Convidei, convidou, decidiu, decidiram, alright? Como é o passado do verbo começar em inglês? Started. E o passado de dividir? Divided. Decodificar? Decoded. E promover? Promoted. Tem uma dica bem legal aqui de pronúncia entre o inglês britânico e o inglês americano. No inglês britânico, o pessoal fala o D e o T bem bonitinho, tipo needed, needed e started, started. Para os americanos, o som é de R, quase um R pra gente, né? R. Então vai ser needed, started, ok? Então, para a gente praticar, vamos falar todos esses passados aqui com sotaque de americano, beleza? Fala comigo aí. Needed, needed. Decided, decided. Wanted, wanted. Invited, invited. Started, started. Divided, divided. Decoded, decoded. Promoted, promoted. Agora, com sotaque British, britânico. Só que British é chic, very chic. Então a gente tem que fazer uma pose aí, hein? Fala comigo aí. Needed, needed. Decided, decided. Wanted, wanted. Invited, invited. Started, started. Divided, divided. Decoded, decoded. Promoted, promoted. Very chic o nosso sotaque britânico. Concluindo, nós temos 3 sons então para a terminação ED, que indica o passado do inglês. O som de D, fala comigo, D. O som de T, T. E id, id. Lembrando que não é ed, nem ed, né? Id, id. Vamos praticar então os sons de D. Fala comigo. Listen. Listen. E agora? Listened. Listened. Close. Close. Closed. Closed. Believe. Believe. Believed. Believed. Como é então o passado do verbo ouvir em inglês? Listened. Fechar, closed. E acreditar, believed. Agora, os que têm terminação de T. T. Fala comigo. Mess. Mess. Messed. Messed. Fix. Fix. Fixed. Fixed. Wash. Wash. Washed, washed. Como é então o passado do verbo bagunçar em inglês?
messed, messed. E de arrumar, consertar, fixed, fixed. Lavar, washed, washed. E para terminar, os sons de ed, que são dos verbos que terminam em D e T. Na verdade, som de D e T. Vamos colocar um exemplo aqui para a gente não esquecer. Decide. Decide termina com E, mas o último som é de D. Decide. Ok? Vamos lá. Então, fala comigo. Need. Need. Needed. Needed. Load. Load. Loaded. Loaded. Want. Want. Wanted. Wanted. Decide. Decide. Decided. Decided. Como é então o passado do verbo precisar em inglês? Needed. Needed. O verbo carregar no passado? Loaded. Loaded. Querer? Wanted. Wanted. E decidir? Decided. Decided. Vamos falar agora umas frases para a gente praticar esses verbos dentro de contextos, para entender ideias completas. Vamos falar em inglês primeiro, depois a gente traduz para não ficar nenhuma dúvida. Fala comigo aí. I cooked dinner and washed the dishes. I cooked dinner and washed the dishes. I needed to stay home, so I fixed my car. I needed to stay home, so I fixed my car. She smiled at me and waved. She smiled at me and waved. Como eu digo então em inglês, eu cozinhei o jantar e lavei a louça. I cooked dinner and washed the dishes. Eu precisei ficar em casa, então eu consertei meu carro. I needed to stay home, so I fixed my car. Ela sorriu para mim e acenou. She smiled at me and waved. Essas são as nossas dicas de hoje. Espero que você tenha gostado e lembre-se de praticar inglês no seu dia a dia. Quanto mais, melhor, sem restrições. Use e abuse do inglês e let's speak English.